Eu queria inicialmente cumprimentar e agradecer a presença dos painelistas, Dr. Luiz Matias Flack, Dr. Sérgio Paulo Ramos, que é o amigo deputado Mano Chanes, a Simone Fernandes, psicóloga, agradecer pela aceitação, agradecer pela presença, pelo interesse do público. Sei que todos que estão aqui têm um interesse específico no trabalho, né? Cumprimentar os colegas do Ministério Público, a colega procuradora Eva, colegas promotores, colegas aposentados, delegados de polícia, oficiais da Brigada Militar, público em geral. Agradecer os servidores do Ministério Público que estão nos apoiando neste evento, as integrantes do Instituto Craque Nem Pensar, a Renata e a Camila, pela organização. Nós pensamos um painel, um evento bem informal, aqui na sede do Ministério Público, no qual, né, eu presido o Instituto, sou procurador-geral, então é um local público, né, um espaço para receber todas as pessoas. Esse evento tem assim algumas motivações específicas, né? O Instituto foi criado há em torno de 3 anos, em virtude de uma reunião, né, que envolveu membros do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Fundação Mario Sidotsky, em virtude do problema grave que estava acontecendo em todo o país, mas no nosso estado de uma forma muito pontual, da questão do crack. A partir disso, houve várias campanhas de alerta, de advertência, esclarecimentos, se fomentou vários programas, políticas públicas que melhoraram muito o nosso estado, em todos os eixos que envolvem a questão da drogadição, no eixo de autoridade, através das autoridades policiais, no eixo de cuidado, através das autoridades médicas, no eixo da prevenção, com vários organismos interessados, acho que muitos aqui se fazem presentes. E esse instituto tem como objetivo, além de desenvolver algumas políticas públicas, fomentar debates e discussões. Por que o tema hoje e por que nós estamos reunidos aqui no final de ano, aqui no Rio Grande do Sul? 2 razões nos motivaram aqui. Primeiro, nós criamos um projeto institucional do Ministério Público com apoio da Secretaria de Segurança Pública do Estado, Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos, da Assembleia Legislativa, que se chama Drogas Articulando Redes. Então, nós começamos pela região da fronteira, numa visita agora, 1 mês atrás, tínhamos Uruguaiana, Livramento, Alegrete, reunindo as autoridades locais em todos os eixos já citados e vendo como é que estava a questão da drogadição nesse terreno. E houve uma grande preocupação assim, de todos, porque cada vez mais a violência urbana e doméstica ligada à questão das drogas tem aumentado, agora o próprio trânsito tem apostado nisso, né? E há uma preocupação generalizada de todas as autoridades, de todos os eixos, de todos os pais, de todos os educadores, com o aumento do uso de entorpecentes, do uso de drogas. Na sequência, a convite do deputado Osmar Terra, eu e o Dr. Sérgio Paulo Ramos, fomos a Montevidéu, no Senado uruguaio. Até fomos, num primeiro momento, né, mal interpretados lá, se criou, sem que nós soubéssemos, lá no Uruguai se criou um factoide, como se nós fôssemos, de alguma forma, tentar interferir no processo legislativo, tentar, como se nós estivéssemos em nome do governo brasileiro, mas foram factoides criados, e numa avaliação um pouco mais posterior, não sei se o colega concorda, isso é exatamente para criar alguns interesses que, vinculados à liberação, criaram essas condições em relação à nossa presença. Mas nós imediatamente esclarecemos o motivo da nossa viagem, que era mostrar para os uruguaios o que a nossa legislação brasileira é completamente diferente e conversar sobre dados brasileiros e também mundiais da questão do uso de drogas. E também colocar claramente, especialmente eu tive esse cuidado, de que nós aqui no Rio Grande do Sul,
pela forma que são estabelecidas as fronteiras aqui no Estado, nós seríamos diretamente atingidos por qualquer decisão que se tomasse ali. Mesmo respeitada, e é assim que as coisas aconteçam, toda a soberania que um país independente, democrático tem, né? Pela constituição das nossas fronteiras como são, né? E nessa nossa ida do programa Articulando Redes, nós ficou muito claro assim, que o pessoal na fronteira, em todas as áreas, estão muito preocupados, porque ela atinge diretamente em tudo, né? Porque imagina, nós temos fronteira seca, aberta, e de um lado é permitido, inclusive, plantar droga, né? Apostando numa fiscalização que talvez não aconteça da forma qual esperada. Então, em virtude dessa discussão toda, e deixando bem claro assim, que o Instituto não tem uma posição, uma opinião, não é esse o papel do Instituto. Pode o Marcelo ter, os integrantes ter, mas o Instituto ele tem uma... Até porque ele é multidisciplinar, ele envolve várias instituições, várias pessoas, mas ele tem como papel trazer a discussão. Trazer a discussão. E também dizendo uma coisa que em algumas oportunidades eu tenho ouvido, mano, que às vezes assim nesse maniqueísmo do proibir, não, às vezes se coloca de forma equivocada que aqueles que de alguma forma entendem que a partir da liberação é uma forma de diminuição de controle, que eles estão a favor do uso de drogas, isso é um absurdo. Isso tem que ser rechaçado de plano. Acho que não, eu não conheço, tirando traficantes e alguns usuários, ninguém que seja a favor do uso do fomento e do uso de drogas. O que nós temos assim, nós temos um problema sério e temos alternativas de enfrentamento, que para alguns é a repressão, para outros é a educação, para outros é a liberação. Então, dentro desse contexto, que é o papel, que é o perfil do Instituto, que nós queremos ouvir, discutir, estabelecer, porque com certeza, assim, a impressão que nos deu, né, doutor Sérgio, é que a questão do Uruguai é questão de dias, assim, sabe? De dias, porque está tudo assim encaminhado, Alegrete, querido colega jubilado do Ministério Público, está assim consolidado que essa legislação, Rangel, vai ser aprovada. Está consolidado. O governo do Uruguai, do Mujica, tem ampla maioria, né? Ampla maioria. A nossa presença lá criou, rediscutiu, porque nem discussão havia mais sobre o tema. Então, né, voltou a ser pauta, nós colocamos na agenda da sociedade uruguaia de novo, porque houve uma ampla cobertura, mas é praticamente assim, isso vai acontecer. Então, a questão de dias, porque a ideia é que aprovasse ainda em novembro ou dezembro, vai ser aprovada uma lei lá que não apenas libera o uso de qualquer droga, porque isso já é permitido, como também vai permitir vai fazer com que o Estado seja o comerciante das drogas e vai permitir que os cidadãos uruguaios possam plantar na residência a maconha. Nesse contexto, assim, e porque nós somos efetivamente diretamente interessados nessas questões, que nós estabelecemos esse diálogo aqui. Nós pensamos assim uma fala de 15, 20 minutos de cada um dos integrantes aqui, a sua visão, a sua opinião, e depois na sequência a gente vai abrir assim para permitir para alguns questionamentos, algumas indagações, para a gente tentar estabelecer, criar algumas condições, até de ter alguma opinião um pouco mais geral sobre o tema. Acrescento também que o Instituto tem trabalhado com a questão do cinema. Não sei se o Ricardo está aqui agora. O Ricardo é um cineasta. Ontem também nós tivemos uma parceria num outro programa, que é o Conte Até 10. O Ricardo é um cineasta, ele desenvolveu um filme para adolescentes, Minha Vida, Nossa... Sua Vida, Nossa Vida, bem interessante. Conforme o tempo, a gente colocaria a disponibilidade, mas estão 19 minutos, né? Mas o Mano tem sido um parceirão disso, porque nós estamos trabalhando nas escolas com o filme, com a parceria a liberação do Ricardo. O Mano tem sido um dos que faz a discussão conosco. Colocamos à disposição que outras pessoas também que queiram ajudar nessa parceria, porque... trabalho preventivo tem para todo mundo e tem um contingente de crianças e adolescentes aguardando com interesse, né, uma manifestação nesse sentido. O que eu vou apresentar aqui é uma repetição do que eu apresentei no Congresso Uruguaio, que pretende ser uma visão científica, né, do que atualmente se tem
como certo em maconha e interação com as pessoas, e interação com a sociedade. E eu começo declarando para as associações médicas me exigem fazer isso, né, que nas formas vigentes eu não tenho nenhum tipo de conflito de interesse, não recebo nem recebi em tempo algum qualquer tipo de remuneração ou mesmo gratificação da indústria farmacêutica, das bebidas alcoólicas, da fumageira, do narcotráfico, nada. Assim, por oportuno, também declaro que não tenho familiares que tenham recebido. Eu quero começar com uma citação de um senador norte-americano, que ele diz o seguinte: para todo problema complexo existe sempre uma solução simples, elegante e completamente errada. Ou seja, o assunto das drogas é um assunto extremamente complexo. E se você assumir que a única saída é proibir total ou liberar total, você vai estar sempre incorrendo em erro, né? Aqui nós temos um dado recentemente publicado, um dado de 2013, que foi publicado em agosto, então é o último dado mundial sobre drogas, né, que mostra a prevalência no biênio 2009-2011, o relatório de 2013, né, das diferentes drogas no mundo. E vocês vejam que todas as drogas no mundo ou estão num patamar estável, ou até estão apresentando algum declínio de consumo, à exceção da maconha. A maconha, a cannabis sativa, é a única cujo consumo é ascendente, francamente ascendente, no mundo. E no Brasil, dado recente da Unifesp, né, que foi amplamente divulgado na mídia, 7% da população brasileira informou ao pesquisador já ter experimentado maconha pelo menos uma vez na vida, e destes, 42% no último ano, né? Então, vamos arredondar para 3%, 3,5% da população brasileira usou maconha no último ano, o que é um dado para o especialista, esse é o dado que tem que ser considerado, 3,5% da população. E, através desse dado, a gente vai ver a prevalência na população geral do uso de maconha por país, né? E você vai constatar, de pronto, que os países que têm uma política mais liberal com a maconha, e aqui eu não discuto o que veio primeiro, se a galinha ou os ovos, são justamente aqueles onde tem o maior consumo, né? O campeão da maconha no mundo é o Canadá, seguido da Nova Zelândia, né? E o Brasil está aqui na saideira, com seus 3% e 7% de uso na vida, né? Então, relativamente ao mundo, o Brasil tem um consumo baixo de maconha. E pelos dados que foram ontem publicados no Europaís, né, o Uruguai tem 1/3 do consumo do Brasil. Então é mais insignificante ainda no cenário mundial. O que é preocupante é que nesse mesmo levantamento da Unifesp se denuncia que 62% dos que experimentaram maconha no Brasil o fizeram antes dos 18 anos. Quer dizer, maconha é uma droga de iniciação muito precoce, né? Só perde em precocidade no cenário nacional para o álcool, né? Então, o álcool é a primeira droga de entrada, às vezes tabaco, mas em seguida vem a maconha, né? E aí fica essa pergunta: se maconha é uma droga inocente, né? Alguns meus jovens pacientes asseveram que sim, vem com a camiseta do Bob Marley, com a folha de maconha atrás, é verde, sem agrotóxico, enfim, todas aquelas coisas que nós já ouvimos. Então cabe a pergunta: maconha é uma droga inocente? Quem quiser estudar maconha a sério vai ter que considerar os trabalhos desse autor, o David Ferguson, que teve há 3 meses aqui no Brasil, no Congresso Brasileiro de Álcool e Drogas da BEAD, em Búzios, passou uma semana conosco,
esse colega, ele só fez o seguinte, ele pegou 1.400 bebês e acompanhou esses bebês por 30 anos, só isso, né? E foi tabulando quem ia se envolvendo com maconha e quem não ia se envolvendo com maconha, né? E hoje é o autor dos principais trabalhos referidos no mundo, né? Então, aqui ele estava interessado em ver o uso de maconha e o término do colégio, né? Então, vejam vocês, que quem nunca usou, essa é a amostra dele, né? E ele aqui está cotejando com outras, então vamos ver na coletiva. Quem nunca usou maconha antes dos 18 anos, que se forma no colégio, portanto, né? Tinha 3 vezes praticamente mais diplomas na escola secundária do que quem começou a usar maconha antes dos 15 anos. Então, aquilo que se tinha como certo em vários trabalhos isolados, que maconha afeta a produção escolar e acadêmica, agora está bem demonstrado que isso ocorre de fato. A outra coisa que também esse mesmo autor, e é um trabalho desse ano, por isso que eu estou trazendo esse trabalho em destaque, mostra a maconha como porta de entrada, né? Muitos trabalhos mostram isso. Esse evidenciou de uma forma concreta, né, que quem nunca usou maconha, né, se atribuiu à prevalência encontrada o valor 1. Né? Quem usou maconha no ano passado, no ano anterior à pesquisa, notem os senhores, 1 a 2 vezes. Não é 1 a 2 vezes por dia. É 1 a 2 vezes no ano anterior. Ou seja, é perfumaria, né? Este já tem praticamente 3 vezes mais envolvimento com outras drogas do que quem nunca usou. E quem usou 50 vezes ou mais, coisa que qualquer paciente meu já fez, tem praticamente 60 vezes mais chance de se envolver com outras drogas do que quem nunca usou maconha. Então, maconha é uma porta de entrada e é fácil concluir por aqui que se você for aumentar o consumo de maconha, muito ao contrário de imaginar que o narcotráfico sairá enfraquecido, na realidade sairá fortalecido, porque o mercado haverá de se ampliar. E aqui nós temos a correlação de uso de maconha e depressão nas idades de 15, 20, 25 e 30 anos. Quem nunca usou, quem usou semanalmente, mensalmente, mensalmente e semanalmente. Então vocês vejam o seguinte, aos 15 anos, né, esta é a curva dos... Quem começou antes sempre tem mais depressão do que quem começou depois e quem nunca usou. Então, depressão em todas as curvas está associada na adolescência com o uso de maconha. Ou seja, maconha precipita, associa-se ao surgimento de doença depressiva. Por fim, associação entre maconha e sintomas psicóticos. E vocês vejam que quem nunca usou, se lhes atribui o valor 1, né, menos que mensalmente, então muita pouca maconha, já dá uma prevalência um pouco maior, 15% mais do que quem nunca usou, né? Pelo menos mensalmente, 33% mais, pelo menos semanalmente, 53% mais, e o uso diário, 80% mais sintoma psicótico do que em não usuários, né? Então, em resumo, quais são os efeitos associados ao uso de maconha em jovens? Prejuízo do desempenho escolar, dependência de 12% a 53% dos usuários, dependendo da amostra. Nessa amostra brasileira deu 37% de dependência, né? Então, maconha não é mais aquela droga inocente que não causa dependência, não, causa mais dependência nesta faixa etária que o álcool, né? O álcool dá dependência em 12% dos usuários, maconha em 37% dos usuários jovens, né? Vamos insistir sempre nisso aí. O aumento da chance de se envolver com outras drogas, me parece esse um ponto central em toda essa discussão de legaliza, não legaliza.
sintomas psicóticos, esquizofrenia e depressão. Aqui está toda a coletânea de artigos publicados nos mais eminentes periódicos médicos, da onde se foram retiradas essas conclusões. E logo mais eu vou falar sobre o aumento da chance de fracassar na vida, que isso deve ser uma coisa muito preocupante para nós, e dobra a chance de se envolver em acidentes de trânsito. Nós recém estamos querendo equalizar a questão do álcool e do trânsito, e daqui a pouco agora surge a questão da maconha e do trânsito, né? O trabalho agora recente do Ferguson vai comparar, e aqui está o valor zero, né? Quem nunca usou maconha de quem já usou antes dos 17 anos, e comparando performance de vida. Evasão escolar, então quem usou antes dos 17 anos tem mais do que o dobro de chance de evasão escolar, ficar sem diploma, amparo previdenciário, comportamento suicida, uso de outra droga ilícita, 5 vezes mais, né? E dependência de maconha. Tá? Então, no Brasil, já mostrei esse dado, 37% das pessoas que se declararam usuárias de maconha preenchem critérios para dependência. E aqui está a tabela que mais me preocupa, que mais me incomoda, e eu peço um minutinho de atenção que eu vou decifrar essa tabela aí para vocês, né? Aqui são os índices ajustados estatisticamente, né, para a associação entre níveis de uso de maconha dos 14 aos 21 anos e os resultados na vida dos 21 aos 25 anos. Depurados, atenção, essa é a parte importante, depurados os fatores de confusão. Estatisticamente, o autor foi capaz de tirar tudo que pudesse atrapalhar a conclusão, né? E foi estudar, primeiro, porcentagem dos com diplomas universitários aos 25 anos. Quem nunca usou maconha foi atribuído o valor 1. Notem que quem usou menos de 100 vezes na vida já tem 25% menos diploma universitário. 100 a 200, praticamente a metade. Até que mais de 400 vezes, quer dizer, 2 baseadinhos por semana durante 3 anos, dá praticamente 90%, 85% menos diplomas universitários. Ajustamento pessoal aos 25 anos, esse é um score, né? E vocês vejam que à medida que foi aumentando a prevalência de consumo de maconha, vai aumentando o desajuste, ou seja, vai diminuindo o score de ajuste, né? Encostado na Previdência Social, você vê que a mesma coisa acontece. À medida que o consumo vai se perpetuando, aqui nessa ponta, quase 5 vezes mais encosto na Previdência Social do que aqui. E desemprego, na mesma lógica, 3,3% vezes mais desempregado. Bom, isso tudo já se sabia, né? O preocupante vem agora. Perguntavam ao final da pesquisa para os indivíduos, para eles darem uma nota da felicidade deles. Quem nunca tinha usado, o score foi 20,2. E esses maconheiros, com toda essa baixa performance de vida, 22,0. Já que é um auditório adulto, eu posso falar, estão na merda e estão felizes. E este é o ponto de vista que preocupa o psiquiatra, porque todas as outras drogas, eu recebo pessoas no meu consultório que querem parar de usar. Doutor, eu sou, eles não dizem dependente, eu sou viciado em cocaína, eu não consigo parar de fumar cigarro, por favor, o álcool está destruindo o meu casamento. Querem parar. Maconha, os que me procuram nunca querem parar. Vem trazido pelo pai e pela mãe, tanto que eu brinco que é a Nossa Senhora Maria Ruana. Por quê? Porque a maconha dá esta sensação de prazer, né? O ano passado nós estávamos num grupo de amigos no Atacama e encontramos lá um artesão na praça de São Pedro do Atacama que nos ouviu falar em português e ele veio nos conversar conosco. Era um rapaz de uns 20 anos, o corpinho dele não via água há mais ou menos uns 6 meses
O cabelo, em algum momento, era dread, mas agora era uma pasta. Né? Bom, para encurtar a conversa, era um ex-estudante de arquitetura da USP que tinha descoberto, finalmente, a vocação dele, que era ficar sentado na praça de uma cidade de 2.000 habitantes, costurando miçangas na camiseta. Né? E, claro, eu não sabia quem eu era, e ele disse que ele fumava 3 a 4 baseados por dia. Né? Então, via maconha, ele saiu da USP e foi parar no Atacama para construir as suas camisetas. Né? O primeiro slide perturbador é aquele da felicidade. O segundo slide perturbador é esse aqui. Esse foi feito pelo Monitoring the Future, é o organismo americano mais sério sobre monitoramento de consumo de drogas. E nesse levantamento em estudantes, aqui seria do nível colegial, é um levantamento que se repete anualmente desde 1975, e o último dado aqui é de 2010. Em vermelho tem percepção de risco com a maconha por parte dos estudantes. E em azul, o consumo. Então, notem os senhores que num cenário onde baixa a percepção de risco, não, agora vamos legalizar, até o Fernando Henrique está falando bem da maconha e tal, o que tem? É puxar fumo e tal. No momento que baixa a percepção de risco, aumenta o consumo. No momento que aumenta a percepção de risco, baixa o consumo. Resumo, então, agora, eu falei de jovens, agora, nos últimos 3, 4 anos, começam a sair trabalhos sobre maconha em adultos. Né? E o que nós temos? Primeiras evidências de prejuízo neurocognitivo de longo prazo. Em outras palavras, maconha emburrece. Está aqui a referência. Diminui o comprometimento com o trabalho. Né? Quem é usuário crônico de maconha fica menos ligado no trabalho do que não usuários. E aqui todo o terror da maconha com acidente de trânsito. Aproximadamente o dobro de acidentes de trânsito de quem nunca se envolveu com maconha, e aqui está, aqui embaixo, a referência onde isso foi tirado. Simplesmente no British Medical Journal, quer dizer, periódicos de primeira linha. Né? Bom, então isto é o que a maconha causa, em adolescentes e em adultos. Agora, a ABAD, em maio desse ano, a Associação Brasileira de Estudos sobre o Álcool e Outras Drogas, convocou um comitê de 8 especialistas para que nós estudássemos o que aconteceu no mundo em países que, de alguma forma, abrandaram as suas legislações com maconha. E aí nós estudamos esses países: Austrália, Brasil, Espanha, Holanda, Portugal, Reino Unido e alguns estados dos Estados Unidos. Vamos começar pelos Estados Unidos. Em verdinho, os estados que afrouxaram, seja alguns para uso medicinal, seja outros para uso recreativo, enfim, de alguma forma atenuaram a legislação em torno da marihuana. E aí o que aconteceu com esses estados? Aqui se compara o uso de maconha no último ano de estados que não legalizaram de nenhuma maneira a maconha, daqueles que legalizaram de alguma forma o uso da maconha. Né? Então, consumo no ano anterior à pesquisa. Né? Nos não legalizados, 3,5%, 3,6%. Né? Nos legalizados, o dobro. Abuso de dependência, nos não legalizados, 1,3%, nos legalizados, o dobro. Então, nos estados onde houve um afrouxamento da legislação, praticamente dobrou o consumo. Em Portugal, os senhores sabem que em 2001 legalizou todas as drogas. Né? E houve uma liberação geral do ponto de vista de crime, não é mais passivo de punição, e sim de tratamento. E o que ocorreu em Portugal? Uso na vida na população geral, uso na vida em escolares e uso no ano na população geral.
Ou seja, em qualquer parâmetro que se olhe a sociedade portuguesa, desde que isso aconteceu, o galope está sinalizando que em 10 anos se dobrou o consumo. Se dobrou o consumo, então vai dobrar o número de esquizofrênicos, por exemplo. Não é? Vai dobrar acidente de trânsito causado por maconha e assim vai. No Reino Unido, o que se passou? Ocorreu aumento de todos os tipos de consumo na vida, no ano e no mês, incluindo a zona rural e entre mulheres, mas principalmente entre adolescentes. De 29% dos estudantes usavam, o que representou um aumento de 48% em menores de 16 anos. Então, quando você diminui a percepção de risco, você aumenta o consumo, sim, mas aumenta o consumo principalmente em menores de idade. Reduziu-se a idade de experimentação, atingindo crianças 11% aos 11 anos e até 15, 45%. 45% das crianças inglesas já experimentaram maconha. E aumentou o número de crianças com uso problemático e dependente e os problemas relacionados, abandono escolar, institucionalização, crime. Né? Quer dizer, essa ilusão que você vai liberar a maconha, você vai diminuir crime, nos países que fizeram, não foi isso que aconteceu. Bom, posto isso, e para encaminhar o término da minha fala, o que nós podemos aprender com o case do tabagismo? Vocês sabem que o que aconteceu com o tabagismo no Brasil é um exemplo para o mundo. Nós conseguimos reduzir o tabagismo de 48% na cidade de Porto Alegre, entre adultos, em 67, para atuais 17%. Né? Quer dizer, isso é um feito em saúde pública. E para que isto tivesse acontecido, deu-se informação séria para a sociedade, restringiu-se o acesso e proibiu-se a propaganda. Foi isso que se fez, em síntese, na questão do tabaco. Né? E aí está aí o dado que eu acabo de dizer. Em Porto Alegre tínhamos 48% e agora temos 17%. E eu quero destacar que restringiu-se o acesso e proibiu-se a propaganda. Ou seja, com essas três coisas, o que se fez foi aumentar a percepção de risco. Tá? Então vem a questão que nós vamos enfrentar hoje no debate. Se as evidências sinalizam que com a possível liberalização da maconha haverá aumento de consumo, aumento dos problemas decorrentes desse consumo e um simples deslocamento do sistema judiciário para o de saúde, a pergunta, a proposta não é apenas para que liberar, mas também quem está interessado na sua liberação. Eu costumo brincar constatando que o Supremo Tribunal Federal, num certo momento, reconheceu o direito das passeatas a favor da maconha. 48 horas depois, nós tivemos 32 passeatas no Brasil. Os dependentes de cannabis que eu trato não têm organização nem para tomar banho todo dia. Imaginou organizar 32 passeatas em 48 horas. Isso não é coisa de usuário. Isso é outra coisa. Então, quem é que pode estar interessado nisso? Claro, usuários descompromissados com a saúde pública. Idealistas, defensores do direito de se drogar. Mas, sobretudo, grupos de interesse econômico na exploração desse novo negócio. E aqui está o jornal Eu País, se não me engano, de 2 dias ou 3 dias antes de nós chegarmos em Montevidéu, que o jornal estava dizendo que o Soros tinha oferecido para o Mujica estudar o impacto da Maria Juana local. Quer dizer, um pouco assim, a raposa tomando conta das galinhas. Né? E o próprio Soros estava dizendo que achava fantástico o Mujica ter a coragem de transformar o Uruguai num laboratório. O que ele não disse é que... E os uruguaios como cobaia. Né? Então, nesse sentido econômico, está certo que tem o Mujica, está certo que tem o Rockefeller, ambos já se manifestaram a favor, não é? Mas eu deixo nesse sentido, deixo para a plateia a tarefa de responder sobre qual indústria das atualmente instaladas tem vocação para explorar esse novo negócio. Será, por acaso, uma que nos últimos anos perdeu mais de 50% do seu mercado?
e que, casualmente, a sua área de expertise é fabricar cigarrinhos? Estratégias usadas pela indústria fumageira no começo do século XX. Aqui está dito que cigarro faz bem para a garganta, para a bronquite e para a asma. Então se propunha que o cigarro devia ter um uso medicinal. Além disso, você, mulher, agora você pode votar e tem o direito de fumar. E além disso, até alguns médicos recomendam. E estava propaganda de um pediatra, o bebezinho, sugerindo, enfim, que a pessoa fumasse. Passado um século, o que é que se diz da maconha atualmente? Você tem o direito de usar, uso medicinal, até recomendado por alguns médicos. Não mudou nada. Só mudou o produto. A lei brasileira, depois eu tenho certeza que o Matias vai falar mais disso. E, por fim, para concluir, uma coisa que me deixa um pouco mais tranquilo é que, nesse levantamento feito pelo INPAD, né, lá da Unifesp, né, encontraram que 75% da opinião pública brasileira é absolutamente contrária a qualquer liberação, em qualquer sentido, da cannabis sativa. Terminando, eu digo o seguinte: no entanto, eu reconheço que uma discussão prolongada significa que ambas as partes estão erradas. Com isso, eu agradeço vocês. Obrigado.